Bem-vindos a mais um episódio Pod Cris. Hoje eu tenho o prazer de receber uma baita profissional e uma amiga muito querida, Andréia Zen, da Zen Consultoria. Oi, Cris. Muito bem-vinda. Obrigada, um prazer e uma honra estar aqui com você, onde assentaram várias pessoas, né, também de Aham. bastante profissionalismo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagino, eu fico muito feliz. E RH, né? Mas antes da gente entrar no RH, Andréia Zen, como que a Andréia Zen foi trabalhar com RH? Eu falo que RH caiu de paraquedas na minha vida, né? Eu trabalho com liderança há muito tempo. Eu Aham. venho do ramo de laboratório, comecei a trabalhar na parte comercial, sempre fui muito do comercial. Uhum. E há 20 e tantos, nossa, 20 e tantos anos Não atrás, né, fala. É o foi minha registro que tá amarelo, nós somos é, nós. é. Aí foi a minha primeira experiência com liderança. Eu assumi a liderança do Paraná para P&G. Então ali eu comecei a ter um contato Uhum, com cuidado com as pessoas, uhum. ainda como gerente do setor comercial, então tinha uma equipe lá de 10 pessoas. E depois eu fui indo, continuei mais na área comercial, e um dia conversando com uma conhecida que é empresária, Aham. e eu comentando o que eu fazia nessa outra empresa, que eu era coordenadora comercial, mas que eu tinha muito esse olhar de gestão de pessoas. Ela falou: "Vamos conversar". E aí ela me pediu para que entrasse na empresa dela para fazer a abertura do setor de RH. Uau. Ela não tinha o RH, mas como ela viu que eu estava, né, com conhecimento para o comercial, ela falou: "Mas o meu comercial não faz o que você faz", que é esse braço de gestão das pessoas. Uhum. Então, eu fui aprendendo o RH na prática. Eu tinha muito o dia a dia, a Aham. que a gente fala da intuição, Sim. e eu caí de paraquedas lá. Aí depois que eu entrei nessa empresa para fazer a coordenação de RH de uma forma muito empírica, eu comecei a fazer cursos, fiz MBA em gestão de pessoas. Uhum. Então tudo que a gente vai vivendo, né, no decorrer, eu falo que a gente é a soma do que faz em várias empresas. E aí depois virou mesmo, né, uma pessoa que trabalha com RH. E nos últimos 3 anos, eu trabalho com consultoria e gestão de pessoas. E aí o RH universo, a minha é o paixão. coração da empresa, não é, Andréia? Com certeza, é o RH que faz com que todos os setores se relacionem, Se se comuniquem, comuniquem. A gente sejam fala amigos. exatamente, apesar de que o RH é temido, Demais. Falou em né. RH, o pessoal já fica assustado, já É. treme na base. É ou não é? É, eu vejo que tem isso, muito de ter medo do Aham. RH, mas porque muitas empresas intitulam RH a pessoa que demite, que contrata, então pensa-se que RH quem demite, e não, isso não tem nada a ver com RH. É uma das atividades que estão relacionadas ao RH, mas o RH é recursos humanos, né, é quem faz toda a gestão. Então, o profissional que está no RH, ele não é multidisciplinar, ele é interdisciplinar. Que é a grande diferença. Olha só a É a diferença, grande hein? diferença, que uma coisa é, cada setor está pensando de forma individual, e o RH ele junta tudo isso para um único objetivo, que é a lucratividade da empresa, a produtividade da empresa. Então a virada de chave para quem tem, né, tem o RH na empresa, será que o RH é multidisciplinar ou interdisciplinar? Eu estou conectando todas as áreas? Muito interessante. E nós vamos, eu fiz muita questão que você estivesse presente, porque aqui nós falamos de soluções para empresários. Então eu tenho os meus parceiros, tenho vários parceiros, eu tenho a Luísa Matsumoto, que é advogada, André Paixão, que é na parte de corretor de terrenos, Cristiano Nakajima, que é de fotos, eu tenho Caixa Aqui, que é através da Conquista, enfim, vários, a Uhum. certificadora Garcia. Todos nós somos empresários e todos precisamos ter um RH, porque a empresa precisa andar. Quando se fala em RH, é tudo isso que você falou. Aham. Funcionário teme porque vê a pessoa que está no RH como uma pessoa que vai contratar ou que vai demitir. Exato. Mas antes disso, aí entra o papel da Zen Consultoria e da Andrea, que eu acho isso fantástico. Você, na verdade, você está ali para treinar o RH para que Isso. seja treinada a equipe. Tô errada, Exato. Andréia? Porque vamos pensar, né, o RH, o que que ele faz? Ele vai fazer a base para tudo, porque Uhum. independente do ramo,
independente da onde que a gente está falando, eu vou ter o setor corporativo, o setor comercial, Aham. financeiro, da produção, todos os setores têm uma coisa igual. Todos os setores têm pessoas. E pessoa é muito difícil de lidar. Então a gente precisa entender, tá? Que é o grande erro das empresas é que não tem a base. Então eu vi que veio aqui, né, o pessoal que trabalha com recrutamento de seleção. Aí fala: "Não, recruta qualquer um", mas não tem a base. Aí coitado desse pessoal que trabalha com recrutamento de seleção. Vai contratar o quê? Quem? Por quê? Não tem a base. Então o RH, ele entende primeiro, né, qual que é o objetivo da empresa. Quem que é essa empresa? Formada por quais valores? Aham. Porque nem todo mundo cabe em qualquer lugar. Com Eu já certeza. tive colaboradores que vieram de empresas super bem na entrega, e Uhum. a hora que chega na empresa X, não tá dando certo. Não é que o colaborador não é bom, ele não se encaixa nesta empresa. Então a gente tem que entender qual que é a cultura dessa minha empresa, e cada uma é única. Assim como nós somos únicos, as empresas também. Então o que falta muito é o empresário entender primeiro, quem é minha empresa? É como se fosse por a persona, que empresa que é essa? Então eu vou entender quem sou eu enquanto empresa, Uhum. quem são os colaboradores que fazem sentido para essa empresa. E aí não ficar uma coisa, não, não, é tá o preto no branco mesmo. É trazer para a realidade, é trazer o que que acontece para não ficar no achismo, não ficar na expectativa. Então o RH vai entender o todo. Porque não adianta, eu já tive consultorias que eu vi empresas, uma empresa que parecia que eram várias, onde o comercial tinha uma visão, Nossa, o estoque tinha outra e a compras outra. como assim, gente? A E aí empresa é a você vai, mesma. por quê? Não tem um alinhamento. O objetivo dessa empresa específica, o objetivo do compras era otimizar o quanto eles poderiam comprar. Então ele ia lá comprar um insumo, ele falava: "Não, mas se eu comprar o dobro dessa quantidade, eu vou ter uma redução gigantesca de custo". Uhum. Só que ele não parou para pensar, ou ele não se atentou, de que ele comprando o dobro de insumo, o pessoal lá do estoque não tinha espaço para guardar. E aí o que que eu ouvi? Aí já é problema dele, eu consegui reduzir o meu custo. Olha como que vai Gente, matando a como empresa. E é muito assim? comum, porque hoje o que a gente ouve muito: "Não tenho tempo". Você deve ter ouvido já de vários De empresários: Nossa. "Não tenho tempo". E aí quando as empresas acham que não tem tempo para organizar, para entender, para criar estratégia, vai ter que arranjar tempo para depois pagar incêndio. E sabe o que é o pior? Que nenhum incêndio começa grande. Não, ele começa bem É calminho, bem isso. tranquilinho. "Ah, não, isso aqui não. Depois Põe eu ali um vejo, depois negocinho". eu Aí vejo. depois entra o trabalho da doutora Karina Feniman, né, que foi uma que veio aqui que a gente falou sobre trabalhista, que é onde Exato. dão os problemas. Então só vai dar esses problemões porque não parou antes para analisar, para entender. Então o RH, de fato, né, porque a gente fala de RH, o pessoal às vezes acha que é um DP, não é o DP, ele faz uma parte, mas o RH que de fato está na empresa de forma estratégica, ele vai entender todos os setores, vai fazer com que todos os setores se entendam. Porque não adianta o setor comercial estar bombando de vender, se lá na ponta o meu estoque está sofrendo. Ou não adianta lá na ponta o financeiro não tá fechando o DRE legal. Então precisa estar todo mundo conectado, não tem o melhor setor, o pior, e aí não adianta. Você entrou já no nicho do que nós vamos falar aqui, porque eu acho que essa é a dor de todo empresário e de toda empresa. Uhum. E como eu disse, é onde entra em consultoria, porque o seu papel, eu sei que por onde você passa e onde você está, você tem feito mudanças realmente, Graças a Deus. você tem trazido às empresas a claridade do que é realmente um RH. Exato. E aí, falando do RH propriamente dito, vamos aí, às vezes tem pessoas que ainda têm até dificuldade de entender o papel do RH, você já Uhum. disse, mas eu acho que tem muito mais particularidades. Vamos começar a desvendar um pouquinho disso, na verdade, assim, a Zen Consultoria, ela vem para treinar o RH. Como que seria isso? O papel do RH, a gente já falou, ele é de conectar os Aham. departamentos, mas ele vai muito além disso.
Eu acho que ele vai também de trazer uma claridade para todos do que realmente o propósito da empresa, a Exato. visão da empresa, a missão da empresa, entender a dor do teu E isso funcionário. não é quadrinho na parede, Não. né? Porque a gente vê tantos quadros Não. lindos, Ai, né? tem cada frase linda, os É. S's da vida, os P's da vida, os A's da vida. Eu trabalho Enfim. muito fazendo a implantação do RH estratégico. Então, vamos pensar num colaborador, Aham. desde o momento -1 dele até o dia que ele vai embora. Uhum. Seja porque foi demitido ou porque ele decidiu ir para outra empresa. Então, o RH estratégico, ele pensa em toda a jornada do colaborador. Então, quando eu penso que se é desde o dia -1 desse colaborador, eu entendo que para eu atrair bons funcionários, na verdade, aí são pré-candidatos, Aham. eu tenho que ter clareza de quem eu quero contratar, Com certeza. né? Começa por aí, né? E eu tenho dó, assim, de quem faz especificamente recrutamento de seleção quando não tem a base, que dentro do nosso ramo a gente chama descritivo de cargo. Ali eu vou ter clareza de que é esse cargo. Então vamos lá, vendedor, qual que é a missão do vendedor? Quais são as atividades que esse vendedor faz? O que espera-se desse cargo de vendedor de técnico, de Aham. escolaridade? E que eu vejo que é muito importante, quais são as competências comportamentais que eu preciso para este colaborador? Porque Muito vendedor não é importante igual isso, para hein? todas as empresas. Verdade. Não é igual. Por exemplo, você que trabalha vendendo apartamento. É só vender apartamento? Não. Às vezes a Muito pessoa nem além sabe o que disso. ela quer. É isso mesmo. Não é? Ela nem entendeu ainda o que ela quer. Ela chega me passando uma coisa, mas quando você começa a conversar, não é Exato. nada daquilo que ela quer. Exatamente. Então, você imagina, se a pessoa está querendo comprar um apartamento que acha que sabe, mas não sabe, né? Então, Aham. vamos para a organização. Então, isso é um descritivo de cargo. Então, eu tenho ali clareza. A pessoa, quando vai fazer uma entrevista, ela também está avaliando a empresa. E as empresas acham que não. Acho que só eles que Ainda estão mais no dia de avaliando, né? hoje, É. todos os lados são avaliados. Deixa eu ver o que essa empresa me traz. Eu tive Principalmente quem está sentado do lado de cada mesa. Acho que ele avalia muito mais a empresa do que a empresa avalia ele. uma empresa que eu entrei, agora a gente já concluiu o trabalho. A reclamação do RH foi: Andréia, eu não consigo nem receber mais currículo. Opa, Oh. estamos vendo aí um problema, mas o que é? E aí a gente foi entender. Resumindo, a gente faz pesquisa de clima, conversa Uhum. com colaboradores de todos os níveis, desde o operacional até o líder, para entender o que a gente identificou lá. Que essa empresa tinha um problema gigantesco de assédio. Uma cidade pequena, a Caramba. cidade inteira sabia que lá tinha casos de assédio, ou seja, a reputação da empresa estava queimada na Gente, cidade. que sério isso. E agora, falando até na atualização da Sim. NR1, você vê que não é mimimi. Não, gente, vamos Não, entender a isso é NR1. sério. Eu vejo como essa atualização, e aí tem gente que fala que é nova, não é nova, é uma atualização, Isso. né? Então, deixar bem claro que a sua reputação faz sentido de você olhar para ela. Por que eu não estou conseguindo contratar? O mercado está difícil? Sim, está difícil, mas é só isso, que é muito fácil culpar externo. Sim. Será que eu não estou aqui dentro precisando melhorar? Então, precisa enxergar de frente os problemas. E é muito melhor quando a gente encara os problemas, porque eu falo, quando a gente sabe para que tipo de guerra que a gente vai, a gente escolhe as ferramentas de uma forma melhor. Com certeza. Não é? Uhum. Eu vou com arco e flecha para uma guerra? Não vou. Jamais. Né? Eu vou de escudo de espingarda. Eu já vou, de repente, até com uma metralhadora. Também. Né? Tanque de guerra. Então, a gente tem que entender qual que é o meu problema. E, de novo, as coisas vão aparecer. Então, tem muitos empresários que falam, não, agora eu não tenho tempo para isso. Agora eu não tenho tempo para isso. Infelizmente, né? E empresa que não tem tempo para gerir o principal ativo, que são as pessoas, a hora que aparecer lá o vermelhinho DRE, já foi. Então, tem que cuidar antes de como que está acontecendo com o colaborador. Então, a gente entende quais são as atividades. Depois, essa entrada de colaborador. A minha empresa consegue receber esse novo colaborador? Eu estou mostrando para ele através de uma cultura clara. O que é a cultura clara? Eu tenho um manual aqui de cultura. Quais são os nossos valores? O que é tolerável? O que não é tolerável? Se chegou aqui, não é tolerável. Então, deixar muito claro. E isso já na entrevista. Aqui a gente funciona dessa forma.
Pra você serve. E tem gente que não dá, não serve, e tudo bem, porque o pior que você contratar errado é ficar com o colaborador errado na empresa. E a gente vê muito isso, não vê, Muito, Andreia? muito, É muito, aonde muito. acontece as coisas que você acabou de relatar. Olha o quanto um colaborador, ele pode manchar o A nome da tua imagem. empresa. Uhum. Por quê? Quando a gente fala empresa, e aí entra muito o que você está dizendo de empresários, infelizmente, tem alguns que você vê assim que hoje tem muita gente, acho que depois da pandemia, as pessoas começaram a acordar um pouco, mas ainda tem aqueles que acham que não, que é bobeira, enfim. Mas o quanto é errado você colocar panos quentes. Sim. A conta vai chegar. Sabe por quê? O empresário, ele precisa ter noção seguinte, quando a gente fala, vamos falar numa empresa aí grande, vamos falar de Nestlé, né? Só para Uhum. entender Nestlé. Nestlé, quando você fala, você está falando de uma marca, mas se você for pegar prédio, ela é um prédio, Uhum. Exato, correto? Ela é prédio. A Nestlé, ela é feita pelas pessoas que estão ali dentro. exatamente. E as empresas é assim. Então, sou eu, você, o outro que está em determinada empresa, Uhum. que faz a empresa. O prédio está ali, mas a sua empresa não é só você. Não é estrutura Não, só. é o que Aham. você coloca ali dentro. E aí entra o que você disse, se você não tiver bem claro os objetivos e o que Exato, você quer para a tua empresa, você está colocando pessoas ali que, na verdade, em vez de agregar, ela está diminuindo e é onde você não vai entender o porquê que estão acontecendo as coisas com exatamente, a tua empresa. exatamente. E aí que eu vejo, né, assim, que todos os clientes que eu entro, então, primeiro a gente vai ajustar esse descritivo de cargo. Tá. Depois disso, é importante ter a cultura do feedback. Vou te falar que 80% das empresas não têm a cultura do feedback. Ah, eu acho que mais, hein, André? Você está sendo bem generosa, hein? Olha, é Eu acho que eu demais. nunca, em empresa nenhuma que eu passei, quando eu trabalhava de CLT, empresa nenhuma que eu passei, E aí veio como que você perguntar para vai mim feedback. é, Que eu tinha acesso direto aos diretores, então qualquer coisa assim, né? O que eu achava que estava errado, eu reportava direto a eles. uhum, Mas que de ter estruturado, né. algum RH veio me perguntar o que que eu tá, nunca, É, e é um grande nunca. erro, porque daí, hora que o colaborador já tá com o copo cheio, ele já tá desligado da empresa, mesmo que ainda esteja lá recebendo o salário todos os meses. É verdade. Então precisa ter esse trabalho e, de novo, né, o RH estratégico, ele vai direcionar para que haja as avaliações de desempenhos, pelo menos a cada 6 meses, para ver se esse colaborador está atingindo ou não o objetivo. E a gente fala objetivo de uma forma geral, não só a entrega, mas ele está de acordo com os valores que a minha empresa tem? Porque eu já várias vezes vi colaborador que entrega número, mas dá medo de ser mordido por ele. Será que faz sentido uma pessoa que entrega, mas que depois ninguém mais do lado dele entrega, porque vira um ambiente tóxico, que a pessoa Caramba. e tem muito, muito, assim, dá pra falar vários casos aqui de: "Ai, esse meu líder é bom, mas eu sei que ele é ruim, mas eu não posso mexer nele", ou esse colaborador, eu sei que ele não tem um comportamento bom, mas ele traz resultado. Mas como assim não posso Só mexer? que ele traz Gente, resultado de forma individual e a empresa não traz o resultado que pode. Então eu tenho um popstar, porque vira um popstar, mas a empresa não traz assim, e dados e fatos, estatístico, não dá para ter uma pessoa que lógico que a gente vai tratando, né, às vezes aconteceu um problema pontual, a gente trata, mas se tem pessoas que não estão afim de trabalhar de forma coletiva, ela vai estragando o ambiente da empresa. vira tóxico, né? Tóxico. E a gente vê aí quantas pessoas adoecem por liderança tóxica ou por outros parceiros tóxicos, e não é o resultado positivo, não E tem talvez como. por RHs também que não sabem se posicionar, e Medo de aí conflito, e aí não quer ir para o conflito. quando eu falo em posicionamento, não é posicionamento, de você chamar a pessoa para conversar, mas é o posicionamento mesmo de quando chega um colaborador e conversa com o RH, ele não leva aquilo adiante, porque ele fica com receio, ele Uhum. acha que está errado, ou eu já vi de RH que quer colocar à prova realmente o que o colaborador falou. É. Isso é muito ruim, porque isso começa a pegar mal
para Dominando quem toda a foi equipe. levar, Uhum. e a equipe, o que está vendo o que aconteceu com o outro, ela fala: "Para que eu vou levar? Para passar por uma situação Exato. dessa? Eu não E quero". aí o que a gente ouve: "Ai, sempre foi assim". Esse sempre foi assim faz com que Deve te matar quando você ouvir a isso, né. produtividade já tá lá de ladeira abaixo. E às vezes fala assim: "Não, esse aqui é meu melhor vendedor". Comparado ao quê? Comparado a quem? Porque você tá com um time ruim, aí você tem um que entrega de forma mediana, você acha que tá bom, mas qual que é o teu parâmetro? E uma outra coisa que, assim, muito importante, eu vejo poucos RHs fazendo isso, é trabalhar com dados. Porque uma coisa é falar: "Não, eu tô com um colaborador me trouxe essa reclamação". Ok, isso é uma informação. Uhum. Vamos para ver dados, pesquisa qualitativa, quantitativa, vamos entender. Acontece que de uma forma geral o RH está fazendo tanta coisinha, então não pensa de forma estratégica, Ou não cuida coisas do todo. ou coisas que nem é inerente à função dele, na verdade. Exatamente, Porque o RH, ele acaba, na verdade, absorvendo muita coisa que não exato. é de RH. Porque o RH, ele é o canal. O que as empresas precisam entender e que é muito comum a gente ver é os líderes com foco no operacional e ponto. Precisa ter a visão no operacional, óbvio, não tem como. Mas se um líder não tem a gestão da equipe, você vai me desculpar, mas não é uma pessoa que está na gestão, ele é um operacional caro. Quando esse meu supervisor encarregado, seja qual for a nomenclatura, se ele não consegue conhecer a equipe dele, ele não mensura o resultado de forma individual e coletiva, ele não é um cargo de gestão. Ele é um operacional caro. Sério? Porque precisa trazer tudo isso. Às vezes a gente tem a falsa percepção de que o time tá bom, mas eu tô com uma reclamação ali isolada, outro ali, e eu não consigo interpretar tudo isso. O gestor precisa saber dados e fatos. Ele precisa entender. Eu estava doida pra te perguntar, vou perguntar agora, pergunta que não Diga. quer calar. Hã. Ó, profissional, Hã. você é a profissional da área. Quando o gerente fala assim: "O RH não manda em mim, nem do meu departamento, eu faço o que eu quero". Primeiro que eu voltaria lá. Por que que você pensa isso? Eu já ouvi isso, Por tá. quê? Eu ouvi gerente dizendo: "RH não manda aqui, o RH manda no departamento dele, isso aqui é meu". É. E Eu aí? vejo muito claro, para um gestor desse, esses dias eu vi uma comparação e é muito interessante isso. Isso me mostra claramente que a empresa não está com os valores, com a cultura alinhada. Porque se Também o penso. RH quer fazer A e um gestor ou 2 pensa de uma forma Z, não está alinhado. Aí de novo, tá multidisciplinar, não inter. Não estão se conectando. Vamos pensar assim, né, sair do juridiquês. Aham. Se eu vou lavar uma escada, tá? Uhum. Eu vou lavar de baixo pra cima ou de cima pra baixo? De cima para É baixo. isso. Quando eu quero que o RH cuida do operacional, mas minha gestão, minha liderança lá em cima não entende a importância de trabalhar em conjunto, é isso que acontece. Eu tô limpando aqui embaixo, mas aí lá de cima tá trazendo toda a sujeira para baixo. E aí você vai me desculpar, essa empresa não vai ter um ambiente propício para o desenvolvimento, não vai ter um ambiente certo para o crescimento. E um gestor desse, eu te garanto, que ele não deve gerir a equipe. Eu Não sempre gere. falo que ele tá gerindo ele mesmo, né, Egos, eu falo que egos. pessoas que pensam assim, ele tá gerindo aquilo que é para ele. Uhum. Ele não pensa numa equipe, ele pensa no eu Exato, equipe. E eu falo, e eu acredito que é o que você disse, para mim exemplos ele vem de cima para exato. baixo, É, e não de baixo para cima. exato. Eu tenho isso comigo e você sabe disso, nós já, né, nós Aham. estamos juntas aí. Eu quando tenho equipe, eu estou junto com a minha É equipe. isso. O líder tem que estar junto, impulsionando em alguns momentos, em outros momentos puxando, porque o ser humano é de altos e baixos, Sim. né. Então a gente por isso que é importante ter feedback, ter uma avaliação de desempenho frequente, porque pode ser que uma pessoa hoje está com um resultado ruim, mas calma, quem que é esse indivíduo? Ah, eu sei que ele está passando por um problema pessoal ou, de fato, está com alguma questão de saúde até, mas se o líder não está próximo do colaborador,
ele vai pegar uma foto deste momento e vai colocar como rótulo. E aí que é o problema. Então a gente tem que entender quem são os nossos colaboradores. E até esse dia eu estava vendo, falando sobre o que que é tradicional em diversos países, que fala, né, o que que são as pessoas felizes. E traz que não é o dinheiro. Quer dizer, fala: "Não, a pessoa tá com dinheiro é feliz". Uhum. Não. O que traz a pessoa feliz, principalmente no ambiente de trabalho, são as conexões, são as relações. Porque pensa, a gente fica 8 horas, 9 horas dentro de uma empresa. Tem pessoas que estão muito mais com o parceiro de trabalho que com seu cônjuge, com os filhos. Aí Eu, você imagina um ambiente você, horrível, exato, um ambiente que não é agradável. Gente, não tem como dar certo, não tem como dar certo. relacionamento. É isso. Não tem E o como. empresário precisa entender qual que é o jeitão que eu quero que a minha empresa tenha. E se a empresa, o empresário, não colocar nos seus gerentes e não colocar na sua equipe, sabe o que vai ser o pior? Que o jeitão vai existir, mas o jeitão que esse líder tóxico colocou ou o jeitão que os outros colocaram. E cada um que entrar vai colocar o jeito Cada um vai dele. colocar o seu jeito. Agora, a gente tá falando tudo num, eu falo assim, amplitude, né? Aham, Tudo muito aham. amplo. E agora falando da Zen. A Zen Consultoria, ela entra na dor. Eu falo que o RH, gente, o RH pra mim é a parte mais, é a parte, Desafiadora, nossa, meu né. Deus, você literalmente, é literalmente você lidar com personalidade, ânimos, dores de Sim, todos, sem sim. exceção. É, E aí você tem que ser totalmente neutro. exato. Totalmente, você não pode pegar a dor de ninguém. Uhum. Mas a Zen, ela vem, você vem fazendo esse trabalho com maestria. Eu, eu, eu te acompanho, você sabe que eu fico stalkeando as tuas redes, eu fico ali acompanhando e vejo o seu trabalho. Eu vi que você está em algumas outras empresas, que você está fazendo um trabalho semanal fantástico. Uhum. Vamos falar um pouquinho desse trabalho da Zen. Eu acho até para o empresário, para quem está vendo, entender que isso é uma. Tudo bem se já existir, você vai conseguir Aham. ajudá-lo. Mas também a Zen vem com a prevenção. Você Exato, não precisa deixar o problema estar instalado ou se instalar um problema. exato, É muito mais fácil você vir com a prevenção, porque você vai mantendo. Porque exato. depois de um problema instalado, É que você não é que não mexer existe numa solução, cultura é mas mais aí tempo. É Aí muito até você conseguir fazer, e aí é exato. onde gera, se você vai mexer numa cultura que já está instalada, vamos supor, Aham. de um gerente tóxico, de uma, igual essa frase que eu ouvi, de uma pessoa me contando, como que você mexe com isso? Você pode criar até um clima bem constrangedor ali dentro, Aham. aonde acaba se perdendo muitos colaboradores e às vezes até Sim, colaboradores bons, eu que fa você poderia consertar. eu falo que a gente tem que, de novo, né, olhar para dentro da empresa sem pensar num indivíduo específico. Vamos olhar para a empresa como uma Aham, forma macro, tá. né. Agora, com a atualização da NR1, tem se falado muito de fazer o mapeamento dos riscos psicossociais. Tenho ouvido demais Muito, isso. né. Que, assim, tem bastante gente, indo nessa onda de forma até leviana, não pensando Caramba. no que acontece. Mas eu já trabalho de entender o clima de uma forma geral, eu sempre entro num cliente e faço a pesquisa do clima. Uhum. Que o que que é? É olhar para o cenário como um todo, olhar Legal. tudo. Só que às vezes pode até parecer na pesquisa, tá tudo bem, porque a empresa tá tão instaurada o medo, que nem na resposta eles conseguem falar. Por Conseguem ser isso que a visão da sinceros. consultoria é muito importante, porque eu tenho a pesquisa quantitativa e eu não aceito menos de 80% De de respostas. resposta, porque senão mascara demais. Mas mesmo depois que eu tenho resultado, eu vou conversar em loco. Eu pego os Que gerentes, eu vejo legal. qual que é o setor que deu uma discrepância, o que que não deu, e vou entendendo. Porque a gente precisa encarar os problemas. Com E vai certeza. estancar. E tem clientes que falam: "Andréia, eu sei, tô com problema, mas eu não sei mais nem aonde que é". E às vezes são ações que a gente faz de forma pontual, que já aparece na hora. Só que uma cultura, a gente tem que trabalhar a médio e longo prazo. Tanto é que Uhum. eu sempre falo para meus clientes: "Acredita no processo. Vamos lá, vamos fazendo". Tem clientes que eu implanto rituais. Que legal. Tem um cliente que eu entrei, ele falou: "Andréia, vamos", eu já um clima super legal, e quando eu entrei lá, a visão dele era a pra cá.
Eu falei: "Gente, mas tá legal esse ambiente, só que o seu comercial tá muito fraco". "Não, mas a gente tá vendendo bem". Eu falei: "Vendendo bem comparado ao quê?". Ele falou: "Nossa, você me pegou". Eu falei: "Aham". Nunca me perguntaram isso. Resumindo, esse mês e mês passado foi os 2 meses de recorde numa empresa que já tá há quase 10 anos. O Caramba! que que a gente começou a compor 5 meses atrás? A fazer treinamentos, isso para o comercial, Aham, para que o vendedor entendesse quais são as atividades dele. Para esses vendedores entender qual que é a meta dele. Então, para eu cobrar, primeiro eu tenho que ensinar. com Então, hoje em certeza. dia, o que até uma dica que eu dou, assim, muito para os meus clientes é: invista em treinamento. Não vai vir funcionário pronto do mercado. Esquece. "Ah, mas ele é referência lá, mas a sua empresa é outra". Então ele pode até ter um pouquinho de conhecimento ou bastante conhecimento, mas a hora que entra para uma empresa nova, dá um reset, começa tudo de novo. Com certeza. Ó, você falou algo legal, hein? Treinamento. Treinamento. Agora eu vou falar uma coisa, treinamento. Tem empresas que dão treinamento legais, bacana. Mas adianta, Andréia, você gastar às vezes com uma pessoa que é o bam-bam-bam da mídia, o tan-tan-tan da internet. Que tá na moda, os treinamentos da moda? Eu falo assim, ó, eu não tenho nada contra coach não, tá? Tem Aham. muitas pessoas muito boas e que realmente falam coisas muito coerentes. Uhum. Então, é generalizando, porque eu não tô e não tenho vários amigos e realmente são pessoas muito Aham. coerentes, já assisti várias palestras, não é isso. Mas, às vezes, você pegar aquela A mais moda. cara, o da moda, o Uhum. mais caro da Aham. moda, não significa que vai sanar o teu problema. Exato. Esse Às vezes, aquele treinamento que você não dá nada pra ele, que você fala assim: "Meu exato. Deus, isso aqui não vai me dar", é aquilo que vai te dar É. resultado. Esse cliente em específico, ele tinha me trazido que ele já tinha gastado. Eu falo gastado porque não deu resultados, não é investimento. Uhum. Um um dinheiro significativo com treinamento. Quando eu fui conversar com as meninas, elas falaram assim, são 4 vendedoras: "Ah, ele falou ticket médio". Eu falei: "E daí?". Ele falou: "Eu não sei o que é ticket médio". Por quê? Pega um treinamento de Sério? prateleira, Cris, ó, ticket médio, aí, preço final, vai enfiando um monte de coisa, mas tá, o que que é ticket médio? Ah, fazer segmentação de carteira. Como que eu segmento a minha carteira? Então não adianta eu pegar um treinamento pronto e enfiar para você igual para o outro, porque tem que entender qual que é a maturidade do meu time. É o que eu Então penso. eu já cansei de falar: "Não, não fa ah, você faz o treinamento X". Vamos entender? Eu tô com uma cliente que acabou de fazer um mapeamento psicossocial, deu muito forte um problema de comunicação. E aí, isso na pesquisa. Quando eu fui conversando com a liderança, tem muita fofoca, tem Isso muito mina a empresa, diz-que-diz-que. meu Então, o que Deus. que eu faço? Diante da tua necessidade, eu vou fazer um treinamento específico para você. Tanto é que eu recebi na sexta-feira o resultado da pesquisa que eu sempre faço. Uma pesquisa depois dos meus treinamentos para ver se eu tô Uhum. indo no canal certo, né? Porque às vezes a gente tá achando que tá. Sim, Eu fiquei muito normal. feliz, foi 100% de satisfação. Ai, eu fico muito feliz E de o ouvir porquê é isso. legal, porque daí não é custo, é Com investimento. Porque certeza. a gente: "Ah, eu tenho treinamento", mas treinamento do quê? Pra quem? Pra qual momento? Então eu pego existe vários treinamentos, vamos falar de venda? Vários Nossa. treinamentos, né. Só que calma, os meus vendedores têm esse conhecimento? Aí fala: "Tem que fazer CRM". Andréia, mas o que que é CRM? Aí a pessoa não tem nenhum sistema. Daí a pessoa fala: "Não, você tem que ter a plataforma XYZ que é a melhor". Mas calma, então tem que ter de novo, não é um Ctrl C, Ctrl V. Eu vejo que tem consultorias que faz Ctrl C, Ctrl V, não é o meu trabalho. Funciona? Pode ser que sim, não vou dizer que sim nem que não, porque não é como eu faço, mas É, eu uhum. gosto de trabalhar em ser específico. Qual que é a tua dor? É essa? E a gente vai criando de acordo com a tua necessidade. Porque eu tenho a maturidade do empresário. Qual que Sim. é essa maturidade desse empresário? Tem pessoas que entende que quer sugar o funcionário. E não adianta falar nada porque não, eu quero. Tem empresário que entende que gerir as pessoas é o melhor para ele. Tem empresário que entende que pagar um salário que está na convenção é o que ele vai pagar. Tem outro: "Não, eu quero pagar mais, eu quero melhores". Então, tá vendo? Não existe o certo e errado. Eu preciso entender o cenário desse cliente, o cenário, qual que é o momento que ele está.
Porque às vezes ele até quer pagar mais, só que ele não tem condição. E por que que não tem condição? O que está acontecendo? De uma forma geral, o que a gente vê? Falta de comunicação, falta de alinhamento, ficar insistindo no que já sabe que está errado. Se eu sei que aquele líder não é bom, que todo mundo reclama, por que que eu insisto? Eu brinco que tem os 4 T's. Aham. Trata, trata, trata. Se não deu, troca. Gostei! Simples, assim. Porque você tá mostrando, fala, fulano, ó, tô te chamando pra melhorar isso daqui. É isso por causa disso e eu espero de você aquilo. Clareza, clareza. E conversa de adulto. Tá bom. Aí conversou. Então, ó, nossa próxima conversa vai ser daqui 30 dias. Passou 30 dias, fulano, não melhorou. Ah, não sei o quê, vai. Se viu que não melhora, não adianta, porque tem gente que tá na empresa, não tem coragem de pedir a conta, mas tá lá. E aí fica os 2 lados sendo infelizes. Bem E às isso vezes a mesmo, é pessoa o que a vai gente para o mais vê. mercado e se redescobre. Então, eu sempre nos treinamentos que eu dou para os meus clientes, para os colaboradores, eu falo: "Gente, você é o responsável pela sua carreira. Não é o CNPJ que te paga o salário que vai cuidar da sua carreira. Não Cada um tem a mesmo. sua carreira. Ai, Andréia, não, eu tô aqui provisoriamente. Tá provisoriamente? Bacana. Então, vai se desenvolvendo para o que você quer. Mas eu trabalho muito questão da honra, né? Se eu tô aqui, eu vou honrar da onde vem meu salário, da onde vem. Porque eu acredito que se a gente não consegue ser agradecido no pouco, por que que Deus vai dar mais? É a verdade que eu tenho. E eu passo sempre muito isso para os colaboradores dos meus clientes. Você deve e merece querer mais para você. Com certeza. Deve, eu falo para todos os meus clientes, não é porque ele tá me pagando o salário, né, o pagodinho no final do mês, mas é isso, que é o que eu acredito para minha vida, para minha verdade de eu sou a responsável pela minha carreira, todo mundo é responsável pela sua. Então a gente às vezes cruza com pessoas que falam: "Olha, volta para cá, você tá indo para o caminho da treva, volta para a luz, né, vem para cá". Tem gente que não quer estar na luz. Isso é verdade. E Sabe, você falando de empresário, eu tô aqui pensando, eu trabalhei de CLT até um tempo e já faz tempo que eu sou, né, empresária. Quando eu trabalhei em empresas boas. E eu até comentei, estava comentando com o pessoal essa semana, eu trabalhei no Banestado uma não época da minha sabia. vida. Você não sabia? Eu fui Não. telefonista do Ah lá. Banestado. Seu Alcemir ali na agência ali do Calçadão. E seu Alcemir, olha, eu tinha 14 anos. Olha só. Eu telefonista, a menina atravessava aquele calçadão, mas eu estava lembrando uma coisa, até comentei com essa pessoa, eu nem lembro por que que nós comentamos sobre isso, mas venha calhar o que você disse. E ele falou um dia assim pra mim: "Cris, um dia você vai ser empresária, menina". Olha, eu tinha 14 anos, ele olhou pra Ó. mim e falou isso. "Quando você for ser empresária, pense que você tem que cuidar do teu colaborador", nem funcionário ele chamou. "Você cuide do seu Olha colaborador". Sabe só. por quê, Cris? O colaborador que ele se sente valorizado, Exato. que ele vê que o patrão, o dono da empresa, Uhum. ele tá vendo que o patrão tá assim: "Nossa, ele me valoriza, ele Aham. realmente". Sabe o que vai acontecer, Cris? Ele vai vestir a camisa da tua Vai. empresa de uma maneira Uhum. que ele não sai dali por Ele vai ser o nada. defensor da sua marca. Ai, menina, chega a me É, arrepiar. Ele é falou: isso. "Cris, é isso. Quando você trata o teu Uhum. colaborador, de igual para É isso. igual, Porque de verdade é ele que tá levando a tua empresa. Não tem é isso, como, não tem é como, isso". porque a empresa quando cresce, precisa confiar nos colaboradores, precisa dividir, eu falo, é dividir para multiplicar. Isso Né, mesmo. esse cliente que bateu o recorde, agora foi o segundo mês, no mês passado ele bateu o recorde, eu falei: "Escuta, legal, e aí, o que você vai fazer pra tua equipe?" Ele: "Ué", falei: "Ué o quê? Vamos fazer uma ação aí, porque Claro! foi uma venda histórica". Ele falou: "Ah, então pode ser isso?" Eu falei: "Pode". Eu fiz já que eu falo minha por isso que eu falo, minha consultoria ela, eu me empolgo, né, eu falei: "Então calma". Eu já fiz um cartãozinho de parabéns pra equipe, porque é isso, assim, que os coaches trazem muito isso e algumas coisas eu acho que é, assim, fantástico. Não, eu acho A gente precisa pertinente. celebrar as boas Aham. com porque para chegar nesse recorde de venda no mês passado, foram 4, 5 meses o ritual, a gente chamou o ritual da segunda sagrada. Toda segunda-feira, das 8 às 10, é reunião de alinhamento de venda. E aí, para ficar direcionado, então a gente tinha assim, e foi cada mês foi tipo videogame, vai Aham. passando de fase. Uhum. Então a primeira semana era
o dono da empresa falava: "Fulana, você vendeu tanto, você atendeu tantos clientes, a sua carteira está com X clientes ativos, X inativos". Foi fazendo isso. Eu falei: "Agora eles estão entendendo, agora eles vão trazer os dados para vocês", porque de novo, dado é importante. Com Mas a gente certeza. precisa fazer o quê com esse dado? Preciso entender. E aí a gente foi condicionando esses funcionários, esses colaboradores, a entender qual que é a função deles. Então, de novo, foi um treinamento aos pouquinhos. Então não adianta eu vir com um treinamento de 5 horas, falo tudo da venda, o estilo de venda, eles não conseguem pôr em Com aquelas palavras prática. lindas, maravilhosas que Nossa, a gente a gente ouve. vê um monte de do inglês que ninguém É, entende nada, que a pessoa não ninguém sabe nem entende e depois não é sai da real. mas aí o funcionário ele acaba indo para um tipo de palestra dessa, porque tipo assim, se eu não for eu vou ter problema, É. o patrão vai ficar bravo, ou vai me dar alguma coisa, ou eu sou obrigado aí, então Ou tem vai que para ganhar hora extra, que eu já vi isso muito disso. mesmo. "Ah, vou ganhar hora extra, então eu vou". É assim, então assim ó, isso que você faz é muito interessante, É. porque realmente você entende a Casa com a dor. dor, casa com a dor, é Você isso. entende a dor do empresário, a dor da empresa dele e você vai no foco. E aí, Exato. quando o empresário te dá oportunidade para você ir no foco, e aí Isso. não é só isso, ele te deu oportunidade, mas aí tem o seu trabalho que é para ele entender, porque não adianta ele contratar você, ele chamar você, Aham. E não se aplicar. ele não aplicar É, ou se ele também não mudar. Porque não exato. adianta você querer mudança na tua equipe se você não muda. A gente inicia a mudança no outro, começando pela gente. E Eu eu tenho tenho um isso case comigo. que eu entrei numa empresa, a dor era: "Andréia, a minha rotatividade é muito alta". E Nossa. foi Isso para uma empresa é era horrível. muito alta. Eu lá ia toda semana. Aí tô um dia lá, chegou 2 novas colaboradoras e eu estava nesse dia, a hora que eu vi essas 2 colaboradoras chegando e eu vi a receptividade, ou melhor, a falta dela, eu falei: "Mas tá aí, olha que ambiente hostil". Eu falei: "Quem que fica num ambiente desse?". Ninguém. Então a gente fez o quê? Um trabalho de gentileza, de mostrar a falta da, né, porque assim, você chega um colaborador novo, o que que é o mínimo? Né, você fala: "Seja bem-vindo", só que o que acontecia? Daí de novo, eu sempre falo: "Tá, vamos ver aonde que nós, enquanto empresa, estamos errando". E tem gente que não gosta disso, né, porque gosta de colocar a culpa no outro. Ah, sempre Eu o outro falo é assim: melhor. "Não, o RH, o empresário tá errado". "Ai, André, mas não é bem assim". Vamos ver. Nessa empresa, o que que a gente viu? Que o RH, que na verdade na época não era atuante, não tinha um procedimento mínimo necessário. O que que é? Você fica como que tem que ser a particularidade. Uhum. Nessa empresa não tinha integração, não tinha o onboarding que Isso é chama, muito né. importante. Só que era pior, além de não ter, chegava um colaborador novo, era uma pessoa estranha que ninguém sabia que estava chegando, então, não tinha nenhum comunicado. Como Gente, assim, então são gente? coisas e eu vejo isso acho que 99% das empresas, de não ter o comunicado: "Ó, amanhã nós receberemos a fulana que vai a partir de amanhã fazer parte do setor tal, trabalhando no cargo tal", não tinha nem isso. Que Então, absurdo. é muito quando o colaborador chega não tem nem mesa para sentar, não tem uma cadeira, uma mesa, um computador. E vai Fala: "Ah, trabalhar espera aí". como, gente? Mas Cris, infelizmente isso é muito, É mas muito sério? comum, muito Sério comum. mesmo isso? Sério. De que chega: "Ah, não, até tem mesa". "Nossa, mas e essa cadeira?". "Ixi, não tem cadeira". Ou chega: "Ai, o computador ainda não tá pronto, não passei para o TI". São coisas E como é que vai básicas e trabalhar? primárias. E aí nessa empresa específica tinha essa questão de falta de comunicação de quando entrava um colaborador, não tinha nada. E no dia que chegou essas 2 meninas que elas não foram bem recebidas, teve uma menina que pediu demissão. Aí meu cliente falou: "André, você conversa com ela, porque eu não estou entendendo". Aí a gente que fala, né, a entrevista de desligamento. Fui conversar com ela, foi muito engraçado que ela falou: "Essa empresa é muito tóxica. Você acredita que só o fato de ter pego uma xícara, eu levei o maior pi". Eu falei: Sério? Uma xícara? "Uma xícara". "Mas sabe o que eu fiz desse caroço?". Eu falei: "Ah, é?". Então a gente implantou a integração, todos os novos colaboradores chegavam e tinham uma xícara com o seu nome e a logo da empresa. Até hoje tem isso, eu vejo a empresa hoje continua a Que integração. legal. Então por isso que eu falo, quando o RH, ele tá com um olhar estratégico, ele pega os problemas e transforma em solução. E isso é RH estratégico. Seja em
qual ponto for, é eu ter coragem de olhar para o problema, para a dor, o que que eu transformo nisso? Então você vê, uma xícara que foi um motivo de desligamento Uhum. de uma menina, tornou-se hoje um símbolo da integração. Gente, que bacana isso. Então Olha só pra você ver, é, olha que doido se você pensar que é uma xícara que fez com que a pessoa mas é saísse. que daí não é só uma xícara, né, é um ambiente que era, não é mais, uma colaboradora competia com a outra, não tinha direcionamento de quem fazia o quê, não tinha clareza de organograma, que é eu obedeço no sentido de obedecer de regras, né, quem que eu me reporto quando tenho um problema, quem que eu recorro, não tinha clareza de nada. Então a estrutura tá abalada. E aí vai só piorando, só Com isso piorando. vem fofoca. Eu acho que uma das Fofoca. piores coisas dentro de uma empresa é a fofoca. É Sim. o diz que me diz que. Isso acaba com uma equipe. Se Uhum. o RH ele não for bem treinado, ele não tiver É, preparado para ele começar a sentir isso e eu falo assim, cortar o mal pela exato. raiz, isso vai minando as pessoas que estão ali e até aquelas que não participam disso acabam se Contaminando. contaminando e aí, para que elas não se contaminem mais, elas acabam É, saindo da empresa e você acaba perdendo colaboradores exato. bons. E aí eu faço muito perfil comportamental. E Uhum. quando a gente faz o mapeamento do perfil comportamental através de plataforma, né, são é sistematizado isso, tem um negocinho que chama exigência do meio. Tem pessoas que são mais atingidas pelo que acontece ao redor. Como que seria isso? Se eu sou uma pessoa que tem baixa exigência do meio, se tá a fofoca aqui do meu lado, não me afeta. Uhum. Mas tem pessoas que qualquer coisa que acontece, ela se afeta. Então a produtividade dela cai. Então isso é até importante saber, porque tem pessoas que são mais suscetíveis É ao verdade. ambiente. De uma forma geral, ninguém consegue trabalhar num ambiente tóxico, Ah, não. ponto, né. É Mas horrível, você não se sente bem, é. não vai. Agora tem pessoas que ainda conseguem falar: "Não, tô focada aqui no meu, vou, faço meu trabalho, não tô Dane-se os ligando". outros, como Mas não é a né? realidade, não é a realidade. Então, a gente precisa cuidar. Como que é a minha empresa, né, como que eu tô lidando com isso? Não é normal, dentro de uma empresa, ter pessoas que acha normal não dar um bom dia, uma boa tarde, uma né, Ah, não, e você entrar numa empresa e você não dá nem bom você dia, boa percebe tarde, o boa clima, noite. né. Para, gente, que é E isso? tem empresas que E como é que você trabalha num lugar desse? exato, exato. E Eu é não o co eu não RH serviria para trabalhar num lugar e o desse. RH tem que estar alinhado com os líderes para cuidar disso, porque o RH sozinho também não faz nada. Se Não. tem um gestor desse que fala: "O RH não manda em mim", imagina. Então eu tô percebendo que a equipe desse gestor não tá bem. Se ele tem essa posição, o RH não consegue atuar, Com certeza, né. não atua sobre ninguém da Não, equipe não dele. tem, não tem como. Então, de novo, né, o RH ele é a ponte do que eu levo os valores, cuido e vai direcionando. Precisa ser um trabalho muito em conjunto com os líderes. O RH sozinho não faz nada. Então, de novo, vem de cima para baixo. Precisa ter Sempre. isso. Nós estamos aí caminhando para o final. Já! Passa muito Meu Deus! rápido, nossa, passa muito rápido. Mas eu gostaria que você deixasse, falasse um pouquinho, e aí a gente tá falando de eu falo muito da prevenção, porque eu acho que quando você previne, Sim, você consegue evitar muitos dissabores e até às vezes mesmo de perder colaboradores que são bons, que ao primeiro momento você acha que não, mas que se ele tivesse sido preparado, treinado, aham, você ia se surpreender com ele. Então, sim, eu sempre costumo, olhar para as pessoas de um olhar diferente. uhum, Meu marido às vezes fala que eu sou boba, porque eu sempre procuro ver o melhor de uma pessoa. Eu acho que todo mundo tem o seu melhor. com E às certeza. vezes ela não deixa florescer aquilo porque ela não foi treinada ou ela não teve a oportunidade. O ambiente não é propício É, para isso. mas falando de você, do seu trabalho da Zen, eu gostaria que você deixasse aí agora para esses minutos Uhum. finais para os empresários, realmente essa questão da prevenção ou se tiver um problema, que eu acho que vale a pena muito trocar uma ideia com você, para que você Uhum. possa entender realmente que você vai trazer algo focado na dor É. e não genérico. Ó, para eu conseguir, assim, se uma empresa não tem tempo para conversar com os gestores e os gestores não têm tempo de conversar com a equipe, com certeza essa empresa já está com um caminho mais dificultoso. Porque quando não Verdade. tem comunicação, às vezes é um treinamento ali, eu falo treinamento de pé.
de 15 minutinhos, de falar, vamos ver qual que é o nosso objetivo dessa semana, qual o Uhum. direcionamento, porque as pessoas elas saem e nem sabem para onde está indo. Elas só vão. E daí elas estão ocupadas. E estar ocupada não significa que está sendo produtivo. Então tá todo mundo ocupado, e fica igual aqueles ratinhos correndo na Aham. esteirinha. Então, é através da gestão das pessoas que as empresas prosperam. Tanto é que é meu slogan, né? É transformar as empresas através das pessoas. É o que de fato acredito. Agora, com a atualização da NR1, tem essa que é a obrigatoriedade de ter o diagnóstico, mas que não veja isso como, eu vou só cumprir com a lei. Se a gente fosse ver, há um tempo atrás não era permitido fumar no avião? Em Era. restaurantes, em boates, e quando proibiu fumar, falava: "Nossa, coisa louca". Hoje a gente consegue se imaginar nisso? Não. Né, não se imagina. Uhum. Então a atualização da NR1 veio justamente para isso, fala: "Gente, é real, as pessoas estão adoecendo". E óbvio, não é culpa do empresário, Não, né. não. Aí fala: "Agora tá querendo reduzir o tempo de trabalho de 44 para 40". Gente, se só tivesse condição de ir e vir mais rápido, menos trânsito, já reduziria isso, Isso, não é? é verdade. Não é? Mas nem vamos entrar nesse mérito, Não, porque mas, isso né, daí vai isso daí 10 dá muito podcast. é isso mesmo. Mas então, de aproveitar essa obrigatoriedade, que é ter o mapeamento, e olhar de verdade para deixa eu ver o que está acontecendo com a minha empresa. E aí ali você vai ter um mapa da Uhum. onde que estão as suas dores e encare de frente. Tá, eu sei que os meus líderes são um problema, vamos atacar nessa dor. Aí eu tô vendo que aqui eu tô com sobrecarga, vamos atacar nessa dor. Aí eu tô vendo que aqui as pessoas estão infelizes, por quê? Vamos descobrir. Então é um momento de falar, pô, eu vou entrar nessa, quem achar que é mimimi, entra nesse mimimi para não levar multa. Pode ser que nem venha, mas a questão é, deixa eu olhar É o que está verdade. acontecendo com a minha empresa. Eu falo que é um raio-x. É fazer um raio-x do que está acontecendo. Porque daí, de novo, você vai conseguir saber para onde você vai, quais as armas que eu preciso pegar. Eu gosto muito de fazer comparações. Se eu sei que eu tô com dor, eu vou no médico. Uhum, Eu peguei a receita. uhum. Se pegar essa receita e colocar na mesa, você vai melhorar? Não, E não é isso que adianta as nada eu não empresas comprar o estão remédio. fazendo. Eu vou lá, faço o laudo, tá, sei, deixei ali. Não adiantou em nada. Então, eu vou no médico fazer um diagnóstico. Então, eu sei que eu tenho isso e a medicação é essa. É isso. Então, esse laudo psicossocial é isso. Eu sei que eu tô com um problema. Agora, eu sei qual que é o problema. E aí, esse problema, a solução é essa. E é isso que a gestão de verdade, a gestão do RH, o RH estratégico vai te mostrar a dor e te mostrar o caminho da solução. E algumas vezes com os desvios de vamos refazer essa rota que não está dando certo, vamos para cá, porque não existe uma estrada única, não existe um modelo ideal para todo mundo, não tem como fazer o Ctrl C, Ctrl V. Mas é olhar de verdade para sua empresa, para os seus colaboradores e entender que é através deles que você vai prosperar ou é com eles que você vai quebrar. Fato é E esse. não pode ter medo, né. Não pode, não Eu acho que o pode. empresário ele não pode ter medo Até de porque empresário, a maioria é tudo já bem corajoso, e né? não pode ter medo de achar essa dor. Não. E nem Porque a dor tá lá. Tá todo lá. funcionário que está sorrindo, ele está bem. É isso. Porque às vezes o empresário olha o funcionário sorrindo, sempre alegre, mas quem disse para você que ele está bem? Então assim, ó, eu vejo hoje muitos empresários sobrecarregados, tomando tudo para si, Uhum. fazendo muitas coisas e tá deixando a parte mais importante, que é você olhar para o seu colaborador. Exato. Porque sem o seu colaborador você não vai para A lugar operação não vai. nenhum. Não, você não cresce. Trava. Uhum. Não tem que a gente, não é, eu não sei se é um ditado, mas a gente não diz que sozinho nós não crescemos. Uma empresa, ela não Ela é cresce limitada. sozinha. Exato. Então assim, para você crescer, você depende de pessoas. Uhum. E as pessoas vai depender de você, da sua clareza que você tem como empresa, como visão, como Uhum. propósito. Exatamente. E como você age. Porque eu vejo assim, ó, o jeito que você agir, os seus funcionários vão agir igual. E não Com adianta. certeza. Isso, por mais que eles digam que não, isso é influenciável. Porque eles vão olhar o CEO da empresa. Nossa, o Uhum. CEO da empresa está correndo, tem que correr igual. Mas é o que você disse? É. Quem disse que sempre correr significa que estou fazendo tudo? Tá ocupado, não necessariamente produtivo.
É bem É isso. isso. Eu acho que deu para esclarecer muito, mas nós temos muita Muita, coisa para né? conversar de RH. É muito bom. Eu falo que é um universo gigantesco. O ponto é, eu preciso entender que é através dos meus colaboradores que a empresa vai crescer, vai É prosperar. isso mesmo. E é isso. Porque eu falo também, é através da nossa profissão que a gente também está contribuindo com o nosso É propósito, com a nossa verdade. missão. Eu acredito muito nisso. Seja qual for o cargo, qual for a empresa, através do nosso trabalho a gente está ajudando outras pessoas. Todos os setores, todos os serviços. Então, eu acredito muito nisso. E as Eu empresas também. estão aí para Você sabe que crescer e eu também prosperar. acredito. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter separado um horário. Eu sei que você é bem corrido. Mãe, esposa, É loucura. é loucura todo dia. Eu tava morrendo de saudade, fazia um tempo que a gente não se via. Também. E eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Eu que agradeço. E eu espero que a gente possa ter outros episódios, porque RH, ele não se resume a isso. São muitos subsistemas, né? É muita coisa. Ele vai muito além disso e eu Aham. acredito que nós vamos ter oportunidade aí de conversar outros assuntos, até porque dessa nova, na verdade não é nova, Atualização. é uma atualização. Então, assim, tem muita coisa para ainda se falar, muita coisa para acontecer. E ainda vai mudar mais, porque tá tudo muito novo, inclusive para quem tá trazendo os direcionamentos. Tá novo ainda, né? novo, Tá tá tudo, a novo. gente tá vendo aí, eu tô vendo bastante burburinho a respeito disso, várias empresas falando, profissionais falando, já apareceu várias coisas para mim falando para de E tem muito treinamento dessas coisas. Tem muitas falsas informações, então tem que tomar cuidado. É. Mas independente de como vai fazer, é olhar para isso com, deixa eu entender como está a minha empresa. Esse é o ponto, eu quero entender como está a minha empresa. E eu me coloco à disposição, e é muito bom, assim, de olhar de frente o que está acontecendo. Encarar, né? Encarar. o problema Exatamente. de frente, né? E crescer, né? É isso Esse é o objetivo. Obrigada. Obrigada a você, por ter Cris. vindo. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Uma honra. Até o próximo episódio. Pode, Cris.